Então, bora lá, então. Então, voltando aqui só para a gente fazer a síntese, né? Então, cognição, quando eu falo da cognição das funções cognitivas, ela faz parte dentro dessa tríade da aprendizagem humana, que está as funções cognitivas, funções conativas e as funções executivas, né? A função cognitiva como um conjunto aí de habilidades, então, dos processos psicológicos superiores, que são extremamente importantes e necessários aí para o nosso processo de cognição, conhecimento, aprendizagem. Então, dentre eles aí, os principais que a gente sempre fala: atenção, percepção, processamento, né, que é o processamento sensorial, auditivo, visual, a memória, então nós temos vários tipos de memória, o nosso raciocínio, né, que vai implicar no raciocínio, aliás, né, visualização, planificação, resolução de problemas, execução e expressão de informações. Então, tudo isso perfaz o que a gente vai chamar de funções cognitivas, né, que faz parte da nossa cognição e que está intimamente implicado no processo de aprendizagem. Tá? Então, quando a gente fala de cognição, é o processo através do qual o mundo então, do qual o mundo de significados tem origem. Então, o significado, né, das coisas e do mundo, o que a gente vai chamar de cosmovisão. Então, à medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de significação, isto é, atribui significados à realidade em que se encontra. Esses significados não são entidades estáticas, mas pontos de partida para a atribuição de outros significados. E isso é muito importante de entender, e um exemplo para a gente entender isso é, por exemplo, a garrafinha de água, né? A criança, quando ela está aprendendo a pegar alguma coisa, o bebezinho lá, ela pega a garrafinha de água que é mais firme, ou a mamadeira. Então ela entende que se ela morder aquilo, ela vai tirar o líquido de dentro. Quando ela pega uma garrafinha que tem um biquinho, alguma coisa, o que ela vai tentar fazer? Morder. Porque é o quê? É toda a percepção, os processos que ela já construiu, que ela tenta aplicar para algo novo. E ela viu que não funciona, o que não precisa morder para ela de dentro. E é o que ela faz. Então, ela aprende um conhecimento novo, né? Que é o Piaget vai chamar de assimilação e acomodação, né? Para novos esquemas. É, o Vygotsky vai chamar, então, da zona de mediação, né? Zona de desenvolvimento proximal. Então, que é o desenvolvimento potencial, onde a criança, o real, onde a criança está, e o potencial onde ela pode chegar. Que ela vai chegar a partir dessa mediação realizada por alguma coisa ou por alguém. E isso perfaz para ela, então, uma nova cognição, um novo conhecimento, uma nova habilidade adquirida a partir de significados anteriores. Ou quando a gente fala na questão de linguagem. E sempre a criança é o melhor exemplo para a gente dar, porque é mais fácil, né? A criança, ela aprende o uau-uau. Então, ela olha lá para o cachorrinho, tem 4 patas, uma orelhinha, um focinho. Então, é o uau-uau, é o cachorro. Ela vai para a fazenda e vê um cavalo. O que ela vai fazer? Vai chamar de uau-uau. E aí a mãe vai falar: não, não é o uau, é o pocotó. Ou seja, você traz um novo significado para aquilo que ela está vendo. Mas ela sempre vai partir de conhecimentos que já foram construídos daquilo que faz que ela tem referência, que ela tem um repertório. Por isso que, quando a gente fala do processo de aprendizagem escolar, a gente tem que compreender esse contexto. Eu tenho que partir do repertório do sujeito, porque senão não vai fazer sentido. Se eu chegasse lá com uma coisa mirabolante para a criança e desse qualquer. Se ela não conhecesse, né, e chegasse lá para ela, não ia ter referência para se referir àquele animal que ela está vendo, que é o cavalo. Ela só ia olhar, ia falar, sei lá, qualquer coisa, mas não ia ter referência. Quando ela olha para lá, mas ela já tem um conhecimento de um animal anterior, então ela já pressupõe que pode ser alguma coisa. É a mesma coisa para nós, quando nós olhamos, por exemplo, para um animal marinho, a gente sabe que o animal é aquático. Mas por que a gente sabe que o animal é aquático? Ah, se tem barbatana, se tem o rabinho lá, só pode ser um peixe. É um tipo de peixe. Se a gente vê um negócio comprido, e isso é muito legal, né? Tem um lagarto que ele parece uma cobra, que tem os bracinhos minúsculos, né? E ele parece uma cobra. A gente olha para ele, na hora a gente vai referenciar o quê? Cobra. Não, mas não é uma cobra, é um lagarto, né? Ou o que a gente define como fruta e legume, né? Então, aí eu olho para uma fruta, eu sei identificar o que seria uma fruta. Por que eu sei identificar o que seria uma fruta? Porque tem características que já foram aprendidas anteriormente que me faz, então, olhar para aquilo e ter referência para, né? Então, tudo isso é cognição. E a cognição, ela sempre vai partir de um estado anterior, de uma aprendizagem já desenvolvida. E por isso que a gente fala muito da questão da infância. Porque na infância, o que acontece na infância? Na primeira infância ali, os bebezinhos. Eles estão construindo esse repertório que vai servir de base para conhecimentos futuros.
Então é ali que todo o desenvolvimento motor, social, psicológico, afetivo, cognitivo está sendo desenvolvido para processos posteriores. Só que a gente muitas vezes não se dá conta disso. Um grande exemplo, por exemplo, é a questão da linguagem. Criança, se ela não desenvolver toda a sua parte motora orofacial, ela não vai desenvolver alguns fonemas. Porque alguns fonemas que são desenvolvidos, né, são aprendidos lá por volta dos 4, 5 anos, por exemplo, os encontros consonantais, né, pra, tra, plá, cra, esse R que está ali no meio, ou mesmo o R tap, né, o R alveolar que a gente chama, que é o R que está na árvore, árvore, porco, arara, esse R fraco, né? Ela precisa de toda uma estrutura motora para poder falar. Agora, se eu não consigo oferecer para a criança isso anteriormente, toda uma aprendizagem motora para ela desenvolver isso, ela não vai fazer. Ela não vai conseguir falar adequadamente. Mas por quê? Não é por conta da linguagem? Não, é por conta das questões motoras. Então, por isso que a gente tem que brincar com a criança lá de mandar beijo, brincar de bolinha de sabão, por isso tem que brincar de soprar no canudinho. Porque todas essas atividades, que há um primeiro olhar, né, leigo aí, vai falar, ah, é besteira, né? Bobagem. Não, não é. Para nós psicopedagogos, quando nós olhamos para essa atividade, a gente sabe que a gente está estimulando toda uma estrutura motora orofacial, principalmente ali, né, da boca, para que a criança ela tenha tônus muscular adequado para desenvolver aquele fonema. Né? E principalmente depois as fonos, né? Principalmente as fonos aí. Mas para nós também, enquanto psicopedagogos. E só para a gente entender essa estrutura, né, da cognição que está relacionado aí a significados anteriores para elaborar novos significados. Né? Então, processo cognitivo. Então, todo processo cognitivo ele se dá a partir da recepção, armazenamento, processamento, né? E aí a criação de estímulos. Quando eu falo de recepção, é a percepção que eu tenho a partir do ambiente onde eu estou. Quando eu falo dessa recepção e percepção, é de como eu retiro informações do meu objeto de conhecimento ou do meu objeto de aprendizagem. Isso vem a partir do quê? Sensorial. Né? Ou eu estou vendo, eu estou ouvindo, ou eu estou sentindo. E quando eu digo sentindo, é sentido não só nas questões emocionais, mas no sentido de manipulação. Então, por exemplo, você mostra alguma coisa para a criança, ela se interessa. Primeiro contato, ela vai olhar. Então, ela segue com o olhar. E quando ela está seguindo com o olhar, ela já está tirando informações daquele objeto, de cor, tamanho, né? De olhando ali possíveis texturas. Se ele faz som, então ela está percebendo, né? Então, de onde que vem esse som? Que som que aquilo faz? E aí depois ela vai pegar, manipular. Então vou pegar, vou apertar, vou pôr na boca, vou cheirar, vou morder, vou comer se for um alimento. Então eu tenho outros canais sensoriais que vão me trazer essas informações daquele objeto de conhecimento. Isso faz o quê? Ir para a memória. Porque se eu falar, por exemplo, do cheiro do abacaxi, você não vai lembrar do gosto do abacaxi? Porque está na memória. Está na memória isso. E isso foi armazenado em algum momento lá na sua memória. Então, tudo que a gente recebe por meio sensorial, né, dessas percepções sensoriais, ela vai ser constituída como memória. Ou pode ser constituída como memória. E além disso, vai existir o quê? O processamento. O que é esse processamento? É o que eu faço com a informação que eu tenho. Eu vou ligar todas essas informações que eu retirei com outras informações anteriores, com outras memórias que eu tenho. Então, por exemplo, eu posso ligar o abacaxi a um dia que eu tive uma dor de barriga tremenda. Então, eu olho para o abacaxi e não vou querer comer abacaxi. Porque toda vez que eu olhar para o abacaxi e for comer abacaxi, eu vou lembrar da dor de barriga. E às vezes o abacaxi não tem nada a ver, mas ele estava lá. Então, você não vai. Ou, isso acontece muito na questão do luto, né? O cheiro de flor. Você olha, você cheira algumas flores, você fala, nossa, você tem cheiro de velório. Né? Não sei se comigo acontece isso, não sei se é com vocês. Tanto que tem flores que eu detesto, que eu cravo. Cravo, com as margaridinhas, assim, nossa, eu olho para aquilo, para mim já é velório, né? E por quê? Por conta da minha percepção, do meu armazenamento, do meu processamento. Então, como que eu processo aquela memória? E além disso, e isso vai trazer também, né, desvelar algumas questões, então como pensar, falar, sentir. Então, a memória ela vai desvelar ali essas sensações. Um grande exemplo de assistiram, né? Assista, assista. Porque ele vai
nossas memórias, elas vão implicar na forma como eu sinto, na forma como eu vou interagir com o mundo. Porque tudo é memória, né? Todas as nossas sensações vêm a partir da memória. E isso gera, então, ali estímulos ou informações, né? Estímulos porque eu posso ser estimulado e informações porque eu também posso produzir informações e outros estímulos a partir disso tudo. Então, quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou aplicando em vocês justamente esse processo cognitivo. Vocês estão recebendo por canal sensorial auditivo e visual, vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Isso está gerando com vocês conexões com outros conhecimentos que vocês têm, com as referências, com exemplos, com outras ideias que vocês têm. E vai ser, espero eu, né, armazenado na memória, para que posteriormente, quando vocês forem atender enquanto psicopedagogos, você vai ter essa mesma percepção, você vai lembrar disso e ter essa referência para pensar as atividades, para pensar as intervenções. Então, esse é o que a gente vai chamar de processo cognitivo. Né? E as funções conativas? As funções conativas, elas estão relacionadas a tudo que é a questão de motivação e memória. Motivação e memória. Tá? Então, dizem respeito a termos simples. A motivação, as emoções, a memória não, gente, desculpa, não é emoções, tá? Não é memória não, falei errado. Motivação e emoções, desculpa. Então, motivação, as emoções, ao temperamento e a personalidade do indivíduo. A conação, na sua essência, é semântica, é sinônimo de estado de preparação do organismo para certas tarefas ou situações. Sobrevivência, autopreservação, de bem-estar e de interação social, que inclui representações indutoras de sentimentos, conscientes ou inconscientes, positivos ou negativos. E o Vitor da Fonseca, quando ele traz isso para a gente, ele está querendo dizer o quê? Olha, as funções conativas é aquelas que nos impulsionam a realizar algo. Por que eu faço algo? Porque eu me sinto motivado ou não para fazer aquilo. E essa motivação ela pode ser consciente. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje estudando, fazendo o curso de pós-graduação de psicopedagogia, porque eu preciso ter uma pós-graduação para ganhar um melhor salário no trabalho. Aí eu não estou interessado com aprendizagem, não estou interessado com conteúdo, eu quero porque eu vou ganhar um salário melhor, vai ter uma, né, enquanto professor, eu vou subir de nível. Tá? Isso pode ser uma sua motivação. Então, isso que faz você levantar todos os sábados, né, tá 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, para vir para estudar. Outras pessoas podem ter a motivação, não, eu quero entender melhor sobre a questão da aprendizagem. E isso pode ser a sua motivação. Então, se levanta por conta disso. E pode ter pessoa que está aqui fazendo, não, eu estou forçada, eu não quero, eu estou fazendo obrigado. Então, ou seja, ela não tem motivação. E quando ela vem sem motivação, qual que vai ser o processo de aprendizagem dela? Mínimo. Ou nenhum. Né? Justamente por quê? Porque ela não é motivada a fazer aquilo. Ela não tem interesse em fazer aquilo. Né? E as emoções? Por que das emoções? Porque muito da nossa motivação está ligada à nossa emoção. Né? Eu me sinto feliz, eu tenho bem-estar quando eu faço alguma coisa que eu gosto. Então, se eu estou estudando um conteúdo que é interessante para mim, aquilo me motiva, porque eu me sinto feliz. Agora, se é um conteúdo que eu não gosto, se é uma coisa que eu não quero fazer, qual é o sentimento que eu tenho? De tristeza, de angústia, de raiva, de frustração, né? Então, são várias emoções que vão estar ligadas àquilo e que vão me impedir ou dificultar ali o meu interesse em realizar. Agora, vamos pensar na questão dos alunos na escola, né? O que acontece? Algumas pessoas vão morder o outro, são as reações que ela tem. Por exemplo, quando ela está alegre, ela morde. Ela muito aquela questão da mordida. Ela parte dessa função nativa. Ela está envolvida, mas não é por conta dela. Não, não. É porque a criança ali, que nem na mordida, ela vai morder porque é a forma dela, no período de desenvolvimento dela, são as ferramentas que ela tem para lidar com as emoções. Vamos lembrar que a criança de 0 a 3 anos ali, ela está no período sensório-motor. Então, se é sensório-motor, tudo é sensorial e motor, né, na sua psicomotricidade. Então, a forma dela lidar com as situações é sensório-motora. Então, por isso que ela chuta, por isso que ela bate, por isso que ela morde, porque é a ferramenta que ela tem, cognitiva, para lidar com aquele sentimento. Por isso que a criança com linguagem, ela vai aprendendo outras ferramentas para lidar com aquela situação. Então, eu não gostei de alguma coisa, ao invés de morder, eu vou falar que eu não gostei.
né? Tem pessoas que continuam no pensamento primitivo, né? Porque isso é um comportamento, entre aspas, primitivo. Porque lembra que ela está aprendendo novas habilidades para desenvolver, para ampliar sua cognição. Então, ela está aprendendo novas habilidades. Então, as funções cognitivas estão implicadas? Sim, porque as emoções estão ali. Mas ela não morde por conta disso. Né? Não só por conta disso. Porque as emoções ainda são imaturas, então a função cognitiva ainda é imatura, né? Mas também outras áreas que também interagem. E isso, a sua pergunta é interessante para a gente lembrar também, e quando eu falo de funções cognitivas, executivas e conativas, elas não são isoladas. Elas não são isoladas, elas são entrelaçadas. Quando eu falo de flexibilidade, então várias dessas áreas estão sendo estimuladas. Então não é uma coisa só, mas elas acontecem num conjunto. E o conjunto ali, né, é como se fosse uma orquestra. E no conjunto dessa orquestra, dessas habilidades, é que se dá aquele processo de aprendizagem. Então, por exemplo, o melhor exemplo, quando eu estou falando com você aqui, você está me ouvindo, está percebendo, você está pensando em alguma coisa que te faz para. Você está puxando referência para tentar compreender o que eu estou falando. Isso já te traz um sentimento também. Se não, concordo com ele. Nossa, não concordo com ele. Não, olha, não, isso não é interessante. E isso pode ser consciente ou inconsciente, que é o que o Vitor da Fonseca está dizendo. Por que consciente? Consciente porque às vezes eu faço sabendo o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E tem coisas que são automáticas estão ligados no automático. A gente faz, mas eu não tenho nem consciência do porquê que eu faço. Eu gosto ou não gosto, mas eu não tenho consciência do porquê eu gosto ou porquê eu não gosto. Para a psicanálise, né? Para lidar com esses BOs todos. E pode ser positivo ou negativo. E por que positivo ou negativo? Porque vamos lembrar lá que a nossa memória, ela sempre ela é marcada por uma carga emotiva. Se essa carga emotiva ela é positiva, né? Ou seja, é algo que me traz um sentimento bom, uma emoção boa, prazerosa, essa memória vai ficar marcada com isso. E se for algo ruim, algo que eu não gosto, algo que me faz mal, então eu não faço. Eu não vou fazer, eu vou ter dificuldade de fazer. E é muito interessante a gente pensar nisso, por exemplo, a questão da matemática. Porque muitas pessoas, inclusive muitos pedagogos, têm dificuldade com matemática. Mas por quê? Por traumas que sofreram no processo de aprendizagem. O problema não é a matemática, mas como ela foi ou não ensinada. Então, a matemática é difícil. A matemática é isso. Mas você é burro, não aprendeu a fazer? Né? Então, tudo isso vai marcar a relação do sujeito com a matemática. Então, vai fazer com que o professor, depois, enquanto o professor tenha medo de ensinar matemática, não goste, recuse. E não é um bicho de sete cabeças. Né? Mas por quê? Por conta desse sentimento negativo que ficou fixado na nossa memória ali, né? E o Vitor da Fonseca, eu deixei o livro dele lá também para vocês, né? Na plataforma, tá? Para vocês seguirem lá na plataforma também. Vamos entrar aqui, né? Não, vamos por aqui mesmo. Então, a conação coloca em jogo três componentes de otimização funcional. A de valor, a de expectativa e a afetiva. A de valor, por que eu faço a tarefa? Então, como eu já falei para vocês, né, o que me motiva a fazer aquela atividade? Seja vir para a escola ou seja fazer comida em casa, tá? Não é, quando eu falo, lembrando que quando a gente fala de aprendizagem, não está relacionado só à questão acadêmica. A acadêmica é uma das relações. Por que eu vou jogar bola no sábado? Ou por que eu vou visitar alguém? Né? Então, tudo isso ali. Por que eu faço essa tarefa? É o que a gente vai chamar, então, da questão de valor da conação. A de expectativa. O que faço com essa tarefa? Né? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer comida. Então, o que eu vou fazer com essa comida? Vou comer. Vou oferecer para alguém. Vou levar para algum lugar. Vou fazer uma festa. Então, o que eu vou fazer? E isso vai também me motivar. Porque, às vezes,
Cozinhar, né? Eu não gosto de cozinhar, mas se eu for cozinhar para alguém, eu vou gostar. Então, falar o meu caso. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de fazer comida para mim. Eu tanto raramente faço comida na minha casa, porque eu não gosto de fazer comida só para mim. Agora, se vai alguém em casa, nossa, com o maior prazer eu vou fazer uma comidona lá. Né? Vamos para algum lugar, uma festa. Tenho o maior prazer de fazer a comida e levar. Então, o que que eu vou fazer a partir daquela tarefa? Então, o que que me motiva para, né? E a afetiva, como me sinto na tarefa. Que é justamente isso. Quando eu estou cozinhando para alguma coisa, eu me sinto bem, porque eu gosto de fazer isso para as pessoas, né? Diferente, então, se diferente se como pode dizer, fugiu aqui. Se eu faço com raiva, se eu faço obrigado. Né? Então, não gosto de cozinhar, eu tenho que cozinhar porque vai vir gente comer em casa. Nossa, é um martírio, né? Aí a gente pode ter outra motivação, então compra comida que é mais fácil, né? Então, esse é um grande problema que a gente. Um grande problema, não, um grande ponto da conação. Né? O problema é a gente ter raiva quando a gente faz as coisas. E se a gente levar isso para outras áreas da nossa vida, a gente começa a pensar, então, o que nos motiva para cada coisa que a gente faz. Porque vamos lembrar que é comportamento. Todo comportamento. Então, se o fato de eu conversar com alguém ou não conversar com alguém, fazer alguma coisa para alguém ou não fazer, como eu me comporto em certas ocasiões, então quando alguém me tira do sério, como que eu me comporto? Né? Sou super racional, né? Só quebro umas cadeiras, jogo umas panelas, né? A forma como eu lido com todo tipo de comportamento, com todas as situações, está relacionada a essa questão conativa. Então, o que me motiva e como estão as minhas emoções. Então, tudo isso vai influenciar. E aí, de novo, vou falar para vocês, né? Vamos pensar na escola. Então, um aluno lá na escola, como que ele tá? Qual que é a motivação dele para estar ali? Ele está obrigado. Ele está obrigado, estudando um monte de conteúdo chato, né? Com um monte de professor mal-humorado, né? A maioria das vezes. A maioria das vezes, infelizmente. E aí a gente parte também para pensar o professor, mas também por que esse professor está lá? Qual que é a motivação dele? Ele está motivado a pensar, né, na sua função social da educação? Ou ele está ali porque ele quer receber o dinheiro no final do mês? Ele está preocupado com o desenvolvimento dos alunos? Ou não, ele está ali, não está nem aí. Ele quer passar conteúdo, que é aquele professor que fala assim: eu estou aqui para ensinar, meu conteúdo é esse, aprende se quiser. Né? Então, pensando ambos os lados, aí todos os lados, o que que motiva? Então, qual que é o valor, qual a expectativa e qual a relação afetiva com esse processo de aprendizagem? E para nós, enquanto psicopedagogos, é importante pensar nisso. Porque senão, né, como que a gente vai compreender o estilo de aprendizagem do nosso sujeito? Como que a gente vai entender o que que motiva ele para aprender ou não aprender? Lembrando que o nosso foco nunca é acadêmico, tá? Aliás, não é que o nosso foco não é acadêmico, mas a nossa preocupação não é acadêmica do sujeito, né? No conteúdo. É antes de chegar, exatamente. São habilidades. Então, quais são as habilidades desse sujeito para chegar no acadêmico? Professor, vai ser assim, né? Tudo bem, a gente vai chegar nisso. Chega lá, mas conteúdo é do professor. Mas o nosso é justamente isso. O que a gente vai desenvolver no sujeito para ele chegar nesse conteúdo, nessa questão acadêmica. Do professor, exatamente. O que ele precisa fazer lá, né? Da maneira que ele faz, uma boa. Aí o conteúdo é dele. Porque nós vamos sempre agir no sujeito no sentido de dar ferramentas para ele para o processo de aprendizagem. Mas quando lembra que a aprendizagem acontece em todos os lugares, então é para a aprendizagem daquilo que ele quiser. Se eu quero fazer o processo de aprendizagem nas figurinhas do Pokémon. Saber usar essas habilidades em qualquer situação. Sim. De aprendizagem, independente. Qualquer situação. E aprender, a gente aprende, né? Do nascimento até o final da nossa vida. Né? E aí entra aquele videozinho que eu passei para vocês. Né? Porque eu fiquei procurando, né, um texto para falar sobre a questão neuronal. Lembra que foi a pergunta da Ana Flávia na aula anterior. E eu não estava achando nenhum texto que falasse sobre. Né? Não estava vindo na minha mente. E aí eu lembrei daquele vídeo.
E aquele vídeo é muito interessante porque ele é um recorte de um documentário, né? E ele traz justamente isso. Então, o período da primeira infância, ali, dos 0 aos 3 anos, é o período principal de desenvolvimento cognitivo, né? Lembra que a gente falou dos neurônios, de conexões, de sinapses. E isso é extremamente importante porque é isso que vai dar materialidade para o conhecimento futuro. Não que depois você não possa desenvolver, mas aí, como o próprio pesquisador lá, ele vai dizer, né? Ele vai mais devagar, demora mais. Então, o que aquilo que uma criança faz em 5 minutos. Vou dar um exemplo bárbaro, só para a gente entender, tá, gente? O que uma criança faz em 5 minutos, a gente vai levar meia hora para aprender. Né? Conforme mais velha a gente vai ficando, mais tempo a gente vai precisar para fazer essas conexões. Não quer dizer que a gente não aprenda. Quer dizer que a gente vai precisar de um tempo maior de aprendizagem. A gente vai precisar de recursos maiores, muitas vezes. Agora, a criança, aquele é o período de desenvolvimento. Né? Então, durante a infância, é o período que a criança mais faz conexões, é o período que a criança tem mais facilidade para o processo de aprendizagem. Depois, mais velho, vai diminuindo o tempo, vamos dizer, esse tempo. E muitas vezes a capacidade, se tiver outras questões ali biológicas, orgânicas associadas, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho depressão, se eu tenho ansiedade, se eu tenho Alzheimer, se eu tenho qualquer outra condição, isso vai influenciar. Se eu tenho, no meu caso, por exemplo, minha memória está uma benção, já faz um tempo. Mas por quê? Porque eu tenho um déficit absurdo de vitamina B. Eu estou com um déficit de vitamina B e D muito grande. Então tem que estar fazendo reposição. E vitamina B é um dos principais aí, vitaminas para a questão de memorização. Então eu não tenho problema de memória por contas neuronais, vamos dizer assim, né? Mas por uma questão de vitamina. Me falta a vitamina B para. Mesma coisa depressão. Tem pessoas que têm depressão por uma falta de sintetização de serotonina. Tem uma baixa sintetização de serotonina ou recaptação de serotonina. Então, ela vai ter comportamentos, né, depressivos ali, justamente por conta disso. Tá? Não que seja só isso a causa, porque é uma causa multifatorial, né? Só para a gente entender. Mas outras questões, enquanto nós somos adultos, vai influenciar. Cansaço, né? Qual que é o cansaço de uma criança e qual que é o cansaço de um adulto? É diferente. Né? Adulto tem toda uma preocupação de família, casa, esposa, né, esposo, filhos, estudo, trabalho. Tudo isso vai pesar na questão da aprendizagem e vai alterar a nossa conação, a nossa motivação ali muitas vezes. E nem porque eu não gosto, mas porque eu estou cansado. Né? E se eu estou cansado, com fome, com sede, não, né, a aprendizagem vai ser outra. E as funções executivas? Então, as funções executivas podem ser definidas como processos mentais complexos, pelos quais o indivíduo otimiza o seu desempenho cognitivo, aperfeiçoa suas respostas adaptativas e o seu desempenho comportamental, em situações que requerem a operacionalização, a coordenação, a supervisão e o controle de processos cognitivos e conativos básicos e superiores. O que ele quer dizer com isso? As funções executivas é o que une a cognição e a conação e executa. Por isso que é executivo, de executar aquela determinada ação, pensamento, ideia, né? Ela que vai operacionalizar a nossa cognição. Então, tudo aquilo que eu faço está pautado nas funções executivas. Né? Aí eu pensei na borboleta, é função executiva. Eu dei um peteleco ali na formiguinha que eu achei na minha mesa, é função executiva. A gente pode não perceber isso, mas tudo isso é função executiva. Então, as funções executivas são o quê? Habilidades relacionadas à capacidade das pessoas de se empenhar em comportamentos orientados a objetivos, ou seja, tem um propósito para. Ou seja, a realização de ações voluntárias, independentes, autônomas, auto-organizadas e direcionadas para metas específicas. E notem isso, ações voluntárias. A aprendizagem ela é uma ação voluntária. Eu preciso querer aprender para aprender. Você vai executar, você já nem busca mais, já executando, vou tirar essa família texto. Eu já fiz tudo atrás, eu não percebi tudo aquilo, eu só estou executando. Sim, você está executando, mas você tem um objetivo. Você quis fazer aquilo. Toda a sua cognição de percepção. Você não teve que pensar, eu vou olhar para a formiga, agora eu vou. Não.
Você só deu o peteleco nela, mas quando você dá o peteleco nela, você decidiu dar o peteleco nela. E se você não quisesse dar o peteleco nela, você não daria. Por isso que é uma ação voluntária. Ela é voluntária por conta disso. A gente tem alguns. Uma da. Só para vocês entenderem melhor aqui a questão da voluntária e involuntária. O sentimento de eu querer socar o nariz de alguém é involuntário. Né? Então, por exemplo, alguma coisa me deixou com muita raiva. Automaticamente, ele vai para um lado primitivo do nosso cérebro, que é o que fazer o quê? Bater. Então, você vai sentir aquela raiva, aquela vontade de bater. Isso é inerente. Por quê? Organicamente vai muito mais sangue, né, para as pernas, para os braços, porque é um sistema de defesa do nosso corpo. Isso é orgânico, isso faz parte de nós, né? Somos animais, não vamos esquecer disso. Só que a decisão de bater ou não bater é voluntária. Por isso que a criança, por exemplo, um TOD, a criança com transtorno opositor, ou mesmo uma criança com TDAH, ela não consegue conter esses impulsos, porque ela tem o quê? Uma disfunção da autorregulação e do controle inibitório. O controle inibitório, o que ele faz? Ele inibe comportamentos e pensamentos. Né? Então, assim, o comportamento sei lá, que eu teria de socar o nariz de alguém, eu falo assim, não posso socar o nariz de alguém porque eu sou civilizado, porque eu estou num lugar que não é adequado, então eu sinto aquilo, mas eu me seguro. A criança com TOD, com TDAH, que tem uma disfunção nessa área, não, ela vai socar o nariz do outro. Mas foi porque ela quis? Não só porque ela quis, mas aquilo é mais forte do que ela, porque ela tem uma disfunção. Então seria isso. Por isso que quando a gente fala de disfunções executivas, o controle inibitório e a autorregulação é uma delas. Tá tranquilo? Tá? Então, são habilidades que integradas capacitam o indivíduo a tomar decisões. E aqui, de novo, ó, integradas, lembra que é o conjunto, a orquestra toda. Tomar decisões, avaliar e adequar seu comportamento e estratégias, buscando a resolução de um problema. Então, as nossas funções executivas, elas são todas ligadas, então, a uma operacionalização voluntária e para a resolução de alguma coisa. Então, eu preciso chutar uma bola. Né? Vou utilizar funções executivas? Claro. Por quê? Eu preciso de atenção, eu preciso de concentração, eu preciso de percepção visual para entender onde que a bola está. Né? A psicomotricidade ali, que vai me mostrar o meu corpo, né, na organização desse espaço. E eu preciso decidir em que momento que eu vou chutar a bola. Ainda mais se tiver melhor do que chutar a bola, né? Aquela brincadeira de parque de diversão, que fica as coisinhas se movendo lá e você tem que dar um tiro ou jogar alguma coisa para acertar. Então você tem que ter todo um controle para pensar, para perceber e para agir. Em que momento que eu tenho que jogar bola? Agora, uma criança com TDAH, ela vai ter paciência para isso? Uma criança com TEA, uma criança com TOD, uma criança com uma disfunção executiva, outra, né, ou um outro transtorno, dificilmente. Por quê? Justamente porque essa área, né, do lobo frontal, que é onde as funções executivas primordialmente ali funcionam, ela é debilitada. Ela tem um déficit. Ela tem uma disfunção naquela área. Então, isso faz com que ela tenha dificuldades. Então, por isso que a principal coisa que nós trabalhamos na criança são as funções executivas. Tanto na avaliação quanto na intervenção. Né, para que ela desenvolva isso. Ah, Wesley, como que eu faço isso? A gente faz isso a partir de jogos, instrumentos psicopedagógicos. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas funções executivas, tá? Eu só, algumas funções executivas. As funções executivas, algumas são básicas, outras também, vários autores vão acrescentar ou vão tirar o que se chamadas de funções executivas, mas o que eu trabalho, né? Então, o que eu trabalho enquanto funções executivas? Aquilo que tem um livrinho, né, da avaliação neuropsicológica da Dias e da MECA, e lá ela faz uma descrição, então, dessas funções executivas. E aqui é o que eu trago para vocês como referência, e é o que a gente vai trabalhar ainda no nosso dia a dia, na nossa prática, tá? Então, ela traz como planejamento, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, monitoramento, organização, priorização, manejo de tempo e atenção e memória, tá? Então, esse é o que ela traz para a gente enquanto funções executivas. Como eu falei, outros autores podem dar outros nomes, podem acrescentar ou tirar ali tópicos dessa lista, mas todos estão envolvidos com os mesmos processos, tá? É só uma questão mesmo de
acadêmica aí dos pesquisadores. Planejamento. Então, o que é o planejamento? Ou, né, nossa forma de categorizar, né, ou dividir em etapas alguma coisa. Então, a habilidade de elaborar e executar um plano de ação, de pensar antes. Opa, né? A gente adora pensar antes, né? Tem um vizinho sobrando aqui. De estipular os passos necessários para se atingir um objetivo. Ou seja, é eu ser capaz de planificar aquilo que eu preciso fazer. E, gente, é que a gente não se dá conta, porque nós, em desenvolvimento típico, não nos damos conta que nós planejamos tudo. Só que isso já vem de uma forma automatizada. Então, se você tem que, você precisa ir no mercado comprar pão, né? Vai na padaria comprar pão. Automaticamente, o que você faz? Você vai lá, pega o chinelo, pega o sapato, pega a carteira, pega a chave, vai para o carro, abre e você tem um caminho que você faz. Você já planificou aquela situação. Agora, se você fala isso para um sujeito com TDAH, por exemplo, tem dificuldade de planejamento, ele pode sair para ir comprar pão sem pegar a carteira. Aí, a hora que ele chega, nossa, cadê a carteira? Né? Eu vou no banco sacar dinheiro. Minha irmã, dá um exemplo que minha irmã faz isso, né? Como eu já falei pra vocês, minha irmã tem TDAH. Várias vezes minha irmã sai, cata tudo, chega no banco, cadê o cartão do banco? Não tá com cartão. Aí volta para casa sem nada. Guarda as coisas, não sabe onde está. Porque não tem uma organização, um planejamento da ação. Né? Ela vai fazer um bolo. O que nós, que vamos fazer um bolo, fazemos primeiro? Né? Para ver se tem todos os ingredientes. A pessoa que não tem um planejamento, ela começa a fazer o bolo. Aí chega lá no final, ela vê que não tem fermento. E aí o que ela faz? Fica tudo fora, ou vai ter que sair de última hora para caçar o fermento. Né? Vai precisar do vizinho e por aí vai. Então, quando eu falo de planejamento, é essa habilidade da gente elaborar essa planificação das nossas ações. Isso é uma função executiva. E isso tem que ser ensinado. Porque nem sempre é comum e fácil para o sujeito. Né? Realmente, às vezes as pessoas não têm, não percebem que não tem, né? Não. E não percebe. Não percebe que não tem, né? E por isso que tem que ser ensinado. Por isso que, principalmente, transtornos de neurodesenvolvimento. A gente ensina planejamento. Então, como que você vai se organizar? Aquelas pessoas que vão fazer viagem. Quando você faz a viagem, tem agora pensando para vocês aí, né? Você é aquela pessoa que planeja tudo, do primeiro dia ao último dia. Nós vamos chegar, então nós vamos fazer tal passeio, tem que sair tal hora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem tanto de dinheiro para esse dia, tanto dinheiro para o segundo dia. Você faz esse planejamento ou só vai? Aí chega lá que você vai decidir para onde que vai, quanto dinheiro você vai poder gastar no dia, e aí vira aquela bola de neve e vai dar problema. Se você não planeja, né? Os construtores, né? Tem até um ditado popular que agora não estou lembrando, mas que fala disso, né? Você vai construir uma casa, você tem que sentar para planejar antes. Antes de você começar a fazer um negócio, não saber se você vai ter dinheiro suficiente para construir tudo, né? Outro ponto, flexibilidade cognitiva. Né? E esse aqui, então, né? A flexibilidade cognitiva é uma delícia. A capacidade de mudar de foco e de considerar diferentes alternativas. Permite que possamos nos adaptar a diferentes contextos e demandas. Flexibilidade cognitiva é a capacidade que eu tenho de mudar de opinião também. Ou não, né? Não só de mudar de foco de atividade. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade, eu mudo para outra atividade e depois eu volto. Depois eu vou fazer outra coisa, né? Tem pessoas que não conseguem. Tá falando, não, eu tenho que terminar isso aqui para poder fazer outra coisa. Se eu não terminar, eu não vou fazer outra coisa. Né? E por quê? Inflexibilidade cognitiva. Então, ela tem uma inflexibilidade, tem uma dificuldade nisso, nessa flexibilização. Eu sempre brinco e falo que flexibilidade cognitiva é pensar fora da caixa. É a gente poder pensar por outras hipóteses. Aquelas pessoas que não mudam de opinião de jeito nenhum, sabe? Que sempre fazem as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, não aceita outra opinião. Ele tá vendo que é funcional, tá vendo que é melhor do que o dele, mas ele não aceita. Inflexibilidade cognitiva. Não é só porque a pessoa é chata, é ruim, não. Porque ela é incapaz por conta de uma inflexibilidade. Conversa bastante com crianças na questão da aprendizagem. A gente não consegue quando elas não valem e quando elas não conseguem aprender. E antes da inflexibilidade cognitiva, vamos pensar como é que a gente faz para fazer essa flexibilidade cognitiva acontecer? Lógico, de uma maneira gradativa, né? Não fala, não, agora você tem que pular por ali. Não.
é tão difícil mostrar que tem outros caminhos, mesmo para as crianças que a gente entende que eles precisam ter ainda está nesse processo dessa flexibilidade cognitiva, ainda está com essas funções executivas florescendo, né? A gente fala pela idade, tudo. Sim. Mas, e às vezes a gente se depara com crianças que a gente ainda não identificou nada, assim, nada, acho que talvez porque também a gente não fica vendo lá atrás. Mas é muito difícil com as crianças, às vezes você vai explicar uma divisão, então você explica assim, mas aquele que aprendeu daquele jeito, você não consegue fazer. A inflexibilidade cognitiva, ela está relacionada a alguma disfunção? Ou a inflexibilidade cognitiva pode aparecer com a gente que, aparentemente, não temos, assim, provado nada? Tem, porque o que acontece? Vamos lembrar que ela é uma habilidade cognitiva, então uma habilidade dentro das funções executivas. Ela está ligada primordialmente aos transtornos de neurodesenvolvimento. Então, geralmente, nos transtornos de neurodesenvolvimento vai ter muita inflexibilidade cognitiva. Deficiência intelectual, TDAH, transtornos de aprendizagem, você vai ver, vai ter inflexibilidade cognitiva. Mas nós não podemos esquecer que o nosso cérebro está em desenvolvimento. Pensando na criança típica agora. O cérebro, né, tem-se lá que mais ou menos por volta dos 25 anos é que ele termina seu desenvolvimento, lobo frontal. É o último a se desenvolver, que é o responsável por flexibilidade cognitiva. Então, no decorrer da nossa vida, né, nesse período, o nosso cérebro está em maturação. Então, essa habilidade está em maturação. A criança pequena é extremamente inflexível. Eu quero agora, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai tendo estímulos que vão fazendo com que ela pense de outra forma e seja mais flexível para as coisas. Quando chega na adolescência, nós temos lá um egocentrismo intelectual, que nos leva muito também a essa inflexibilidade. E quando nós estamos adultos, mais ainda inflexíveis, porque eu sou assim, eu sempre fui assim, eu aprendi dessa forma, então sempre foi dessa forma. E isso é uma imaturidade ali dessa habilidade. Então, pode existir, independente de um transtorno. Independente de um transtorno. Porque depende de quanto você estimulou essa questão da flexibilidade. Né? Essa inflexibilidade cognitiva, ela se dá tanto na aprendizagem como em qualquer circunstância. Qualquer situação. Qualquer situação. Né? É que na aprendizagem, talvez a gente perceba de uma forma maior. Mas em qualquer situação. A teimosia. Aqui, principalmente pessoas mais velhas. Né? As pessoas mais velhas que a gente fala assim, ai, que pessoa teimosa, que volta a ser criança, cabeça dura, que não muda de opinião. Inflexibilidade cognitiva. Muitas vezes não é a pessoa em si, né? Não é uma questão de personalidade, é uma questão de habilidade. Que essa habilidade, flexibilidade dela tá deficitária, precisa ser estimulada. Existem N formas de estimular, tanto a partir de jogos, de recursos práticos, quanto mesmo de uma intervenção oral. Então, por exemplo, quando você dialoga com a pessoa, mostrando para ela outras possibilidades. Ou aquela coisa assim, não, esse caminho não dá para fazer. Mas será que não dá para fazer? Por que não dá para fazer? O que te faz pensar que não é possível ir por esse caminho? Né? Então, é levar a pessoa à reflexão. E isso vai fazer com que ela, fique mais flexível e comece a pensar por outras hipóteses. Porque às vezes a dificuldade que ela tem é de pensar outra hipótese. É aquela coisa, eu faço assim, então eu não consigo pensar de outra forma. Né? Você já está trabalhando, estimulando essa flexibilidade. E aí tem N recursos que são utilizados para trabalhar a flexibilidade. Na próxima aula eu vou trazer para vocês verem alguns recursos para a gente trabalhar essas habilidades. Né? Um jogo, Uno, né, que eu sempre falo do Uno, não posso esquecer do Uno. O Uno é um jogo que trabalha a flexibilidade cognitiva. Porque imagina, eu tô aqui com a minha carta, eu já sei que eu vou jogar aquela carta para eu ganhar. Chega lá o outro e manda mais 4. Acabou com o meu jogo, eu ia ganhar, eu tava de Uno. Então eu vou ter que ser flexível o suficiente ao quê? Vou ter que pegar 4 cartas. Né, e vou ter que continuar o jogo, perdi a minha chance de ganhar. Isso é flexibilidade cognitiva. Uma pessoa inflexível,
que ela vai fazer? Ah, não quero mais jogar, porque essa porcaria. Não, isso não vale, né? Mistura tudo, e aí estraga o jogo do outro. Sai chutando balde, né? Chutando pau da barraca. É justamente isso. Isso é uma inflexibilidade cognitiva. Isso é uma das características, né? Não é só isso, isso é uma das características. Aliás, uma das manifestações, nem característica, uma das manifestações da inflexibilidade cognitiva. E aí, como a gente pode estimular? Jogando o Uno, a gente está estimulando flexibilidade cognitiva. Né? Então, a gente cria situações, né, para a pessoa pensar fora da caixa, fora daquela linha única de pensamento dela. Vamos pensar, né? Eu gosto de dar esse exemplo, porque o inflexível, ele pensa a partir de uma linha única, de um único caminho. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Mostrar para ele outros caminhos, outras possibilidades. Um jogo fantástico também que a gente trabalha muito flexibilidade cognitiva é aquele jogo Double. Não sei se é. É um disquinho assim, tem várias imagens. Ele é um círculo, tem várias imagens. E aí, você vai jogando. Tem várias formas de jogar, né? Mas uma delas é cada pessoa tem um conjuntinho de fichas e tem que jogar na mesa e falar com qual desenho ele faz sentido. Então, por exemplo, cachorro. O que tem na mesa tem um cachorro, no meu tem um cachorro. Mas do outro tem um raio, do outro tem um cavalo, sei, né? Então, vai jogando, né? Vai ter que fazendo essa relação. Ou seja, ele tem que pensar de outras formas. Outro jogo que também trabalha muito chama Addict. Esse eu não lembro se eu levei para vocês na avaliação. Né? O jogo Addict. Esse jogo é interessante porque eles têm que pensar na cor, tem que pensar no nome da cor, né? Forma. Então você tem que pensar em várias coisas. Então, o que pode combinar ali? Pode ser que a cor combine. Então, azul com azul. Ou a palavra amarelo e a palavra amarela. Ou a forma triangular com a forma triangular. Então, tem várias formas de você fazer uma combinação. Levou sim. A gente faz. Ou a cor, ou a forma. O tamanho. Levou sim. Então, esse é uma. Pecinhas, né? Que é quando a forma. Não é das pecinhas, é o de carta. Mas tem o das pecinhas também. Das pecinhas também. E isso também é flexibilidade cognitiva, porque a gente tem que pensar de outra forma. Se de uma forma não dá, que outra forma vai dar? Né? Então, isso é flexibilidade cognitiva. Tá? Controle inibitório. Capacidade de controlar o comportamento quando ele é inadequado, assim como inibir a atenção e estímulos que são relevantes no momento, né? Que não são relevantes no momento. Então, por exemplo, eu estou aqui, né, a gente está aqui estudando. Tem o barulho do data show, tem barulho de gente passando, tem barulho do carro passando do lado. O meu controle inibitório faz com que eu mantenha o foco atencional, que eu iniba todos esses estímulos e foque. Isso é uma característica. Para além disso, tem a questão do controle inibitório comportamental, que é aquele lá de dar soco no nariz que eu falei para vocês. Eu quero. Não. Ou não só de coisa ruim, gente, coisa boa também. Tem um vídeo muito bonitinho, depois eu vou colocar para vocês, que é um teste do marshmallow. Acho que vocês já viram. Coloca lá um marshmallow no prato e fala para a criança assim: olha, eu vou ali, daqui a pouco eu volto, mas se você não comer esse aqui, quando eu voltar, você ganha 2. E aí deixa o marshmallow lá e sai. E demora. Aí a criança fica lá, daí a criança cheira, a criança tem lame, tem criança que tira um pedacinho, tem criança que deixa lá, e tem criança que não consegue e come. E é o quê? O controle inibitório. Porque uma criança ela é imatura nesse controle inibitório. Por isso que ela morde, por isso que ela bate. Né? Principalmente os pititicos lá. Porque ele não consegue controlar, né, esse impulso que ele tem. E também um controle de pensamento. Pensamento por quê? Tem momentos que eu preciso relaxar e focar. TDAH não consegue isso, mas por conta desse controle inibitório. Vem muita coisa na cabeça. Então ele não consegue inibir esses pensamentos. Claro que o pensamento, assim, ele surge, né, na nossa cabeça. Mas são momentos que você começa a pensar, opa, não, deixa eu parar e voltar para o meu foco atencional. Né? Você tem um comportamento voluntário dentro disso, de voltar ao foco atencional. Você pode ter uma dificuldade, às vezes, por N motivos, mas você consegue. Uma criança com TDAH, não. Porque ela voltou ao foco atencional, já tem outra coisa que distraiu, e aí já outra coisa, que daí já era outra coisa, e aí vai e ela não tem mais foco. Né? Então, o controle inibitório é uma das principais características da criança com TDAH. Ele não tem controle inibitório. Flexibilidade cognitiva, controle inibitório e planejamento. TDAH, tá, gente? Monitoramento. Uma habilidade metacognitiva que se refere à capacidade de monitorar os próprios processos mentais ou a própria realização,
para ver se tudo saiu ou está saindo conforme previsto, que é o autogerenciamento. Então, que é justamente eu parar e pensar sobre o pensamento, vamos dizer assim, né? Por isso que é metacognitivo. É eu gerenciar, né? Não é nem questão do gerenciamento de forma direta, mas é eu refletir sobre o que eu estou fazendo, e se eu estou fazendo de forma adequada. Então, quando eu estou fazendo o planejamento, eu pensar sobre esse planejamento é esse monitoramento. Então, eu planejei de forma adequada, eu trouxe todos os planejamentos que são necessários, eu consegui organizar todos os passos, tá? A flexibilidade cognitiva, eu estou conseguindo ali, então, controlar os meus impulsos? Que impulsos que eu não estou conseguindo controlar? Né? Ou o que eu preciso fazer, então, para controlar esse impulso? Então, esse flexibilidade e controle inibitório, na verdade, né? Então, esse monitoramento é eu organizar, né, e pensar sobre essas habilidades que eu estou desenvolvendo e que eu preciso desenvolver. Certo? Não é a flexibilidade cognitiva. Isso aqui não deu certo, então eu poderia ter feito de outra maneira. Aí você está utilizando a flexibilidade cognitiva para pensar. É como se eu estivesse olhando tudo aquilo que eu organizei para fazer. Isso, ou tudo que você fez, ou tudo que você fez. E aí você vai. Exatamente, é legal esse exemplo, vou usar isso agora, né? É como se eu fosse lá o segurança na salinha de televisão. Então você tem todas as habilidades ali e você está lá observando. E aí você começa a apontar e ver, pensar sobre. Então, o que, que pode ser feito aqui? Ó? O que poderia ter sido melhor? Eu consegui desenvolver todas essas questões. Então, você consegue ali organizar esse pensamento, né? Então, monitorar esse pensamento nesses processos todos, né? Organização. A competência de sistematizar informações ou materiais necessários à execução de uma tarefa. Ou seja, você se preparar para. Ela está muito aliada ao planejamento. Porque quando você planeja, você organiza. E quando você organiza, você está planejando. Então, é quando você se mantém de uma forma organizada para tudo aquilo que você vai fazer. Então, e por quê, gente? Você pode fazer um planejamento, mas você não ser organizado com esse planejamento. Então, eu posso planejar que eu vou precisar de determinadas questões. Então, por exemplo, vou vir da aula, então eu preciso do notebook, preciso do cabo, preciso do livro, preciso do celular, preciso da garrafa d'água. Mas também a minha organização dentro desse planejamento está toda bagunçada. Aí, cadê a garrafa d'água? Cadê o celular? Cadê o cabo do notebook? Cadê o... Né? Você não sabe onde está. Então, essa organização também é essa sistematização dessas informações, dessas coisas que você tem ali para que cumpra aquele planejamento. Pensando na sala de aula, não adianta fazer o planejamento da escola, né, o planejamento escolar do que você vai fazer, planejamento de conteúdo, e você não organizar os materiais para você executar aquele planejamento. Aí só fica o planejamento pelo planejamento. Então precisa dessa organização também. Priorização, né? Esse aqui eu acho que é um dos principais que a gente utiliza, que é o quê? A capacidade de separar ideias principais de detalhes ou de ordenar informações com base na sua importância relativa para desempenhar determinada tarefa ou para resolver um problema. O que eu faço primeiro? O que eu faço primeiro? Eu visto a calça ou visto a cueca? Entende? É o priorizar. Então eu tenho um conjunto de coisas que eu preciso executar. Por onde eu começo? Então, qual é o meu senso de priorização? O que eu preciso fazer primeiro? Então, para eu colocar a chave na porta para abrir a porta, eu preciso estar com a chave na mão. Então, preciso fazer alguma coisa antes. Para eu ir lá colocar a comida no forno, eu preciso primeiro ter feito a comida e o segundo ter ligado o forno. O que eu faço primeiro? Eu vou ligar o forno aí eu vou pensar em fazer a comida? Ou eu faço toda a comida para depois ligar o forno? Então, o que é prioritário? Tá vendo são coisas simples? Colocar roupa, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês, isso já faz bastante tempo, eu atendi um menino que era deficiente intelectual. E ele já estava com seus 16, 17 anos. E quando ele veio para mim, a gente faz a anamnese, a anamnese não, faz todo a EOCA com ele, conversa e tal. E uma das coisas que eu sempre pergunto é a questão de higiene. Então, assim, você toma banho? Como que você toma banho? Então, o que você lava primeiro? Como que você se lava? Como que você se limpa? E o que ele fazia? Ele não usava shampoo, ele só usava condicionador. Por quê? Porque o condicionador deixava o cabelo lisinho. Então, porque quando ele passava shampoo, o que acontecia? O cabelo ficava mais áspero. Então, ele não usava, só usava o condicionador. Eu falei, não, não é assim que toma banho. Né? Senso de priorização. Então, primeiro você põe o shampoo, depois você passa o condicionador. A necessidade ela
transforma também esse senso de priorização, não é? Sim. O que acontece com esse aluno seu, talvez não tenha essa flexibilidade. Não, ele não tinha nada, ele é totalmente flexível. Não, cabelo limpo. Não, cabelo limpo. Exatamente. Então, tá vendo como as habilidades cognitivas ali, elas estão todas entrelaçadas? Todas entrelaçadas. Eu falo que é o combo. Você tem déficit 1, você vai ter déficit em praticamente tudo. Por quê? Porque é tudo a mesma área. Você não tem prioridade. Você não consegue fazer monitoramento. Você é inflexível, você não tem controle. Contra a situação, né? Por isso que a gente estimula tudo. A gente vai vendo quais são as áreas que tem mais. Porque assim, tem áreas que tem maior e menor déficit. Então, mas você vai ter que avaliar tudo e vai ter que intervir em tudo. Daí a gente vai mediando o que tem mais. Sempre começando aquilo que tem maior déficit, né? Nesse sentido. Manejo de tempo, né? Refere-se à capacidade de estimar o tempo disponível, né, para realizar uma tarefa e de alocá-la adequadamente juntamente com a organização e priorização. Essa habilidade é fundamental ao planejamento da ação, integrando essa última competência, que é justamente isso, né? Eu falo que eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, no manejo de tempo, né? Foi justamente para dar aula. Porque a gente faz todo o planejamento e não dá conta do planejamento ali, né? Seja diário ou seja. Né? Não dá, não dá. Porque é que a gente tem que levar em consideração também que tem vários outros pontos que interferem, né, no nosso processo todo aí. Né? Mas o manejo de tempo é extremamente importante. E não só na questão de execução dessas tarefas nesse sentido, mas, por exemplo, brincar de pular corda. Eu tenho que ter um manejo de tempo para saber, então, quando que a corda vai estar para eu sair do meu lugar para ir lá. Para pegar uma bola, gente. Se eu jogo a bola para vocês, tem que calcular ali na sua cabeça, e isso tudo de uma forma muito automatizada, quanto tempo o trajeto que a bola vai fazer, o tempo que ela vai demorar, para saber, então, quando que eu tenho que levantar a mão para agarrar a bola. Isso é manejo de tempo. Né? E isso acontece de uma forma automatizada, né? Mas ela é aprendida e ela é voluntária. Porque eu preciso me organizar para isso. Que nem para pular corda. Eu vou impulsionar o meu corpo no momento que vou pular corda. Porque a partir da minha percepção, do armazenamento, do processamento, lembra lá da memória? Do processamento que eu tenho, eu aprendi que quando a corda estiver nesta altura, eu tenho que ir para eu poder entrar na corda e sem fazer nada. Quando a bola estiver nessa distância, eu tenho que levantar minha mão para eu pegar a bola e não levar uma bolada na cara. E isso para todas as outras coisas. Eu preciso me organizar para fazer comida. Mas vamos voltar para a cozinha de novo. Hoje é dia de cozinha. Né? A gente volta lá para a cozinha. Eu preciso fazer comida. Eu preciso saber que horas que eu preciso começar a comida para terminar a comida meio-dia. Para meio-dia a comida estar na mesa. Não, daí tem aquela pessoa que começa às 7 horas da manhã, deu 3 horas da tarde e não está pronto ainda. Né? Então, e olha, gente, eu falo que cozinhar você vê plenamente funções executivas ali. Eu gosto do Masterchef. Eu sou uma pessoa que eu acho que jamais eu iria para o Masterchef, né? Por causa de tempo. Porque eu sou uma pessoa que, porque lá, você tem 40 minutos para fazer tantos. Gente, eu levo 40 minutos para fazer uma farofa. Né? Como a gente não gosta, a gente quer terminar logo, né? Também. Mas é porque, eu vejo minha tia, né? Que, nossa, você faz assim, almoço em meia hora, parece que tem tudo. Arroz, feijão, mistura, e eu sou uma pessoa que não consegue. Eu demoro mais para cozinhar. Eu demoro mais. Até mesmo porque eu não faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Minha mãe já vai botando, fazendo tudo. Eu não consigo fazer, gente, 3, 4 panelas ao mesmo tempo. Não dá, é possível. Né? Eu faço uma coisa de cada vez, no máximo 2. Mas tudo. Não porque senão não dá, não. Né? E isso é o quê? Esse manejo de tempo. Isso também é uma habilidade. É que também eu não sou cozinheiro. Então eu não adquiri essa habilidade. Minha mãe tem essa habilidade hoje porque ela cozinha há 300 anos. Né? Então, e entende a questão que você me pergunta da flexibilidade cognitiva. Eu não tenho um déficit, né? Eu não tenho, aliás, um transtorno que me impeça disso. Mas eu posso ter um déficit dentro dessa habilidade porque não é uma habilidade que eu tenha desenvolvido. Então, ou seja, hoje, manejo de tempo na questão de sala de aula, eu sou melhor do que manejo de tempo de cozinha.
Manejo de tempo de determinada atividade, né, que nem no contexto clínico, gente. Né, eu vou fazer uma sessão, eu tenho um tempo para fazer essa sessão. Então, você consegue. O que acontece? Você consegue ali criar todo o direcionamento do que começo, meio e fim daquela sessão, para terminar em 50 minutos. Então, isso é manejo de tempo. Agora, não consigo. Tem sessão que dura meia hora, tem sessão que dura 2 horas. Aí não dá. Então, assim, para algumas habilidades, o meu manejo de tempo ele é eficiente. Para algumas habilidades, ele já é mais deficitário. Então, o manejo de tempo tem essa questão, né? Para a gente que não, assim, que não apresenta, não tem nada provado, para a gente que não tem nada provado, pode acontecer esse tipo de coisa. Pode, porque se a... assim, você consegue manejar em algumas situações, em outras situações você não consegue manejar, aí tem uma questão de motivação, tem uma questão de... Motivação, interesse, a própria habilidade de generalização. Porque é a mesma coisa que você falasse assim, o cara nada muito bem, então ele corre muito bem. Não, ele é um excelente nadador. Ele tem habilidades para a natação. Ele desenvolveu habilidades motoras para a natação, mas não para a corrida. Ele pode correr melhor, né, na corrida ali do que uma pessoa que não faz nada. Mas ainda é uma questão ainda de natação. A habilidade dele é de natação. A mesma coisa para nós. Então, assim, a gente pode, no meu caso, eu tenho um manejo de tempo bom para a questão clínica, então a minha sessão tem começo, meio e fim naquele tempo. Eu já me organizei e tenho uma habilidade para isso. Né? Só que se eu for pensar na cozinha, eu já não tenho. Agora, assim, se eu ficar muito na cozinha, treinar mais isso, com certeza eu vou adquirir. Tem ela preservada. Tem preservado. É uma questão de estímulo. Não foi estimulado para aquela situação. E é o que a gente chama de generalização do conhecimento. É quando a gente pega uma habilidade que a gente tem e vai generalizar ela para outras situações. Por isso que aí, pensando já em intervenção psicopedagógica, quando eu vou fazer intervenção, eu não posso trabalhar com um único instrumento de intervenção, com um único jogo. Eu preciso generalizar. Eu preciso trabalhar com diversos jogos, com diversos materiais de diversas formas, para que esse sujeito generalize aquela habilidade para outras funções. Então, pode ser que hoje eu não consiga cozinhar, mas se eu for desenvolver isso, eu vou ter mais facilidade do que uma pessoa que não tem manejo nenhum de tempo. É lá na casa dela, como é na escola, como é com a gente ali, para saber se aquilo é só específico aqui, ali por conta de motivação, por conta de habilidade, por conta do que ela gosta, por conta de interesse. Sim. Para a gente não generalizar, não faz direito. Não, mas faz isso. Porque você uma prova organiza o tempo, mas para cozinhar não organiza o tempo, vamos falar assim, né? Sim. Exatamente, exatamente. E na escola, acontece muito isso pensando na criança, né? Por exemplo, a questão de cópia. Quanto tempo ele vai ter que manejar o tempo, de quanto tempo ele vai gastar para copiar aquilo que está na lousa? Quanto tempo ele tem que manejar ali, né, organizar, para que ele desenvolva aquela tarefa, aquela atividade que ele vai fazer? Ou mesmo lição de casa. Então, quanto tempo gasto para fazer aquela determinada tarefa? Para nós, hoje, né, adultos, desenvolvimento típico, a gente tem muito claro. Que nem podemos assim, quanto tempo você vai daqui para a sua cidade? Então, você tem calculado. Você tem esse manejo de tempo. Então, se eu saio tal hora, eu chego tal hora. Agora, pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento não conseguem isso. Deficiência intelectual, TDAH, TEA, aquele sujeito que vai se programar, tentar se organizar. Aí você, não, dá tempo. Olha, falta 3 horas para a situação, não dá tempo. E ele vai chegar atrasado. Ou ele vai começar a se organizar num tempo hábil e vai chegar atrasado. Né? Ou a pessoa ansiosa, né? Tem um videozinho que tá rodando agora no Instagram, no TikTok, que é a pessoa que chega batendo na porta, ela fala assim, eu vim para o congresso que vai ter sobre ansiedade. Mas é só daqui 2 dias, né? Então, porque a ansiedade vai fazer com que você tenha esse impulso também e não consiga manejar esse tempo, se organizar para essa situação, né? Então, isso vai ocorrer também, manejo de tempo. E outras funções executivas que também estão associadas, né? Também estão associadas. E para além disso, só que daí eu vou fechar minha fala aqui hoje, né, agora, para além disso, nós temos aí duas ações mais específicas, que é atenção e memória, que são duas habilidades cognitivas também, extremamente necessárias, e aí elas têm algumas características que são específicas. Mas aí fica para nossa próxima aula. Porque atenção e memória, gente, aí é um caso sério. Porque sem atenção e memória, como eu já falei, a gente não faz nada.